Meus amigos, primeiro, o agradecimento muito carinhoso pela presença de todos vocês aqui. Particularmente, eu devo destacar a presença do jornalista Anselmo Góes, que é encarregado pelo Merval Pereira, presidente da academia, de fazer as perguntas que couberem a mim nessa apresentação do dia 9 de setembro. Segundo lugar, que talvez seja o primeiro, eu devo agradecer muito a presença da secretária de Estado de Educação, professora Roberta Barreto de Oliveira, porque ela deixou os seus afazeres, deixou também o maravilhoso estande da Secretaria de Estado de Educação para estar aqui conosco, o que é um motivo de orgulho para nós. Muito obrigado, professora, muito obrigado mesmo. Aos demais que aqui se encontram, a minha gratidão e a promessa de que nós temos pela frente, segundo determinou o Anselmo Góes, 30 minutos de debate. Eu posso responder as perguntas que forem feitas por vocês, de um modo geral. Farei isso com o prazer de sempre. Agora, para iniciar, eu acho que o Anselmo precisa fazer a primeira pergunta, porque essa é a estrutura do debate. Tem um perguntador e tem alguém que responde. E o perguntador é um jornalista do mais alto gabarito, Anselmo Góes, do jornal O Globo, que eu conheci ainda no Jornal do Brasil e já brilhava. Ele é realmente uma pessoa extraordinária e muito meu amigo. Com a palavra, Anselmo Góes. Oba! Olha, gente, é uma alegria, né? Dizer que é uma emoção também é um chavão, mas enfim, estou muito feliz aqui, nesse momento, de estar aqui, né? E feliz de estar aqui, nesse stand tão criativo, tão fantástico da academia, e feliz também por estar aqui ao lado de um velho amigo, querido amigo, professor Nisquier, que foi secretário 4 vezes de Estado aqui do Estado do Rio, secretário de Educação, secretário de Cultura, Ciência e Tecnologia, enfim, é da Academia Brasileira de Letras, foi presidente da academia. Eu acho que não faz sentido ficar falando muito do professor, que as pessoas conhecem ele. Eu acho que dispensa apresentações maiores. Como a gente tem um tempo limitado, eu escolhi um tema para a gente discutir um pouco aqui, que é essa avalanche digital, né? A gente está vivendo um terremoto, um tsunami, sei lá como é que a gente pode dizer, digital. O mundo é cada vez mais digital. Aí eu queria que meu amigo falasse sobre esse mundo digital e educação. Como é que a gente vai enfrentar, como é que se enfrenta esse mundo, quais são os aspectos positivos ou eventualmente negativos dessa avalanche digital. Bom, eu quero informar aos interessados que eu escrevi um texto que está aqui, que não vou ler, sobre o tema que me foi proposto pelo Anselmo Góes. Eu vou levar para a Lúcia Depp, ela vai registrar esse texto nos anais da Academia Brasileira de Letras e depois colocará à disposição dos interessados. Quem tiver interesse em conhecer o inteiro teor do texto sobre o qual Anselmo acaba de falar, pode se dirigir a Lúcia Depp, aquela menina simpática, baixinha, que está ali ao lado do falecido Machado de Assis. Quanto ao tema, ele é muito oportuno, porque já chegou às escolas
estaduais, municipais e particulares. E chegou com uma expressão que está se tornando comum na vida brasileira, que é a inteligência artificial. Eu tive preocupações com o uso indevido da inteligência artificial. E outro dia, em casa, eu fiz um teste que me deu razão. Eu perguntei à inteligência artificial quem foi Adolfo Bloch, com quem eu trabalhei quase 40 anos na antiga revista Manchete. Quem foi Adolfo Bloch? Resposta da inteligência artificial: foi um grande homem de imprensa. Ele fundou a Manchete e o jornal O Globo. Ora, absurdo completo. Ou, como se diz, alucinação da inteligência artificial. Uma alucinação. Botar o Adolfo Bloch na Manchete e no Globo, e isso aconteceu comigo. Portanto, não é invenção, é um fato verdadeiro. Não contente com isso, veja, Roberta, como é que a gente tem que tomar cuidado com as inovações. Elas são necessárias, mas a gente tem que tomar cuidado. Eu perguntei quem foi Ruth Nisquier, a inteligência artificial. É essa senhora aqui ao lado, minha amada esposa. Resposta da inteligência artificial: foi uma grande atriz de teatro e de cinema. Ora, a dona Ruth é professora formada no Instituto Bennett e nunca trabalhou nem em teatro nem em cinema. Acho que a inteligência artificial confundiu Ruth Nisquier com Ruth Escobar. Ora, se você está fazendo um trabalho e recorre à inteligência artificial para obter subsídios que enriqueçam a sua atividade, é enlouquecedor que haja esse risco, o risco de respostas equivocadas. E todos os que mexem com inteligência artificial hoje chamam a atenção para os cuidados que devemos ter com essa ferramenta, que é uma mistura interessantíssima de hardware e de software, mas que ainda tem seus percalços, seus problemas, as suas dificuldades e os riscos de se obter resposta equivocada e usar indevidamente isso nas nossas atividades comuns. Então, respondendo ao Anselmo Góes, eu digo, está na hora de nós abrirmos os olhos para as inovações tecnológicas, inovações trazidas pelo desenvolvimento científico e tecnológico. Mas nós, como educadores, devemos ter precauções, cuidados, porque a inovação está trazendo riscos muito sérios de equívocos que não podem acontecer se o instrumento é sério como deve ser. Maravilha. Me diz uma coisa, hoje em dia se fala muito no livro digital, né? O livro digital substituindo o livro papel. Como é que você encara essa questão? Você acha que a digitalização na educação, que medos temos, que temores a gente tem que ter em mente? O que é que podemos avançar nessa área? É uma pergunta interessante, porque nós estamos na Bienal do Livro aqui no Rio de Janeiro. Mas isso não nos exime de falar do que está acontecendo no estado de São Paulo, que é o mais desenvolvido do país
Não é o mais culto, porque a cultura ainda pertence ao Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Mas em São Paulo, o secretário de Estado de Educação resolveu suprimir os livros didáticos do Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, por instrumentos digitais cheios de erros, também eles. Botou praia em São Paulo, disse que a Lei Áurea da nossa querida princesa Isabel foi assinada por Dom Pedro II, e outros equívocos profundamente lamentáveis para educadores. Eles estão ensinando errado. Esses livros digitais são patrocinados pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Deus nos livre que aconteça uma coisa dessas em nível nacional, porque seria uma tragédia pedagógica. Mas eu sei que a secretária do Rio de Janeiro, que aqui está presente, ela tem todos os cuidados do mundo para que isso não aconteça e não desprezou, porque não deveria ter desprezado, a contribuição cultural que pode ser dada pelos livros didáticos impressos ao ensino de um modo geral. Então, o que aconteceu em São Paulo é um equívoco profundamente lamentável e que a gente deve registrar para que não ocorra em outros estados brasileiros. O interessante é que nós estamos numa Bienal do livro, né? Essa multidão de jovens, etc e tal. Se o livro fosse só digital, não tinha Bienal. Essa Bienal não ia ter. Não ia ter, né? Ia ter uma Bienal do livro digital, né? Não ia ter essa festa da cultura e do livro, tá? Agora, professor, eu queria falar sobre ensino à distância, se me permite. Porque eu acho que a pandemia trouxe muito essa questão do ensino à distância. Isso não é uma coisa nova. O professor já escreveu sobre isso há mais tempo. Mas, enfim, é um assunto que com a pandemia cresceu, como é o ensino à distância. Que lugar ocupa o ensino à distância no universo do livro, da escola e da cultura? Olha, eu tenho uma participação pessoal e intransferível na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi elaborada e assinada pelo grande educador brasileiro que foi Darcy Ribeiro. Eu tinha conhecimento com ele, ele costumava muito almoçar na revista Manchete, com Adolfo Bloch, que era amigo dele, e do chefe, do governador Brizola. Então, um dia, eu estava em Brasília, a serviço do Conselho Nacional de Educação, quando recebo um telefonema de Darcy Ribeiro, nada menos que do senador Darcy Ribeiro. Senhor Arnaldo, eu soube que você é que comanda aí no Conselho Nacional os estudos sobre ensino à distância. Eu queria que você me desse alguns elementos, porque eu quero colocar isso na nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que veio a ser a Lei 93/94 de 96, e preciso dos seus subsídios. Então, claro que eu mandei imediatamente para ele tudo o que havia sobre ensino à distância, e eu posso lhes dizer, e ao meu amigo Anselmo, que os 5 artigos da LDB que tocam no ensino à distância, EAD para os íntimos, todos eles foram elaborados sob minha orientação. Então eu me sinto um pouco pai da criança e um pouco preocupado com o destino do ensino à distância, porque é fundamental que seja usado o ensino à distância num país da extensão do nosso,
e com as necessidades do nosso. Mas é muito importante que esse ensino não seja barateado, nem seja ofuscado por um tratamento abusivo e inadequado. Então é preciso formar devidamente os professores, os especialistas, e isso é papel, Anselmo, que cabe aos cursos de pedagogia, dos quais eu sou egresso na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu gostaria que houvesse mais cuidado com os cursos de pedagogia e que eles sejam aperfeiçoados para formar devidamente os professores em EAD. Maravilha. Deixa eu fazer uma pergunta aqui meio da hora da saudade, né? Porque nós estamos num stand que tem o Machado de Assis. Ele lá falando, ele não para de falar. Não para de falar, né? Eu queria que o senhor, aproveitando a presença do Machado de Assis, falasse um pouco desse grande brasileiro em relação à questão da educação. Como é que você encara, como é que o Machado de Assis, qual a sua importância para essa área e o que é que ele andou dizendo de bom nessa área da educação? O tema me é muito familiar, porque em 1999, já estando na Academia Brasileira de Letras, eu fiz um trabalho para a editora Expressão e Cultura, chamado O Olhar Pedagógico em Machado de Assis. E mostrava que, direto ou indiretamente, ele havia servido à educação, embora fosse um autodidata. Machado não passou do ensino primário. Ele não chegou sequer a fazer o ensino médio. Mas ele tinha uma acuidade genial, como nós todos sabemos, e muitas das suas frases, eu até tenho algumas aqui que eu vou ler para vocês, são muito importantes para o destino da educação brasileira. Se não, vejamos, eu preparei aqui um texto que eu vou dar depois para a Lúcia. O curioso é que ele trabalhou o assunto mesmo que de forma indireta. Ele não gostava de aprender, Machado. Achava que aprender é muito aborrecido. Machado, aprender é muito aborrecido. Eu não acho, mas ele achava. Machado, sempre que podia, criticava a escola e a pedagogia do seu tempo. Chegou a exemplo, chamou a escola de enfadonha e elogiava a benta palmatória. Imagina vocês hoje, se ainda houvesse palmatória nas nossas escolas, o que os educadores e os colegas de imprensa estariam dizendo dessa barbaridade. E o Machado elogiava, chamava de benta palmatória. Então, ele foi educador a seu modo, no seu estilo, e genial como era, de uma certa maneira, nós podemos extrair a parte boa de tudo aquilo que ele escreveu a respeito de educação, e é muito. E, no fundo, agradecer a Machado de Assis pela sua obra extraordinária. É, sem dúvida, o maior educador, não, o maior escritor brasileiro de todos os tempos. Eu queria falar agora um pouco sobre o futuro da gente, né? Nós estamos atravessando uma fase de mudança, né? E eu queria que você falasse um pouco quais são os desafios no futuro da educação. O que é que, se você pudesse elencar 2 ou 3 assuntos que, na sua opinião, a gente precisa redobrar o cuidado, a atenção no futuro da educação? É uma boa pergunta.
há pouco tempo, muito pouco tempo, o Celso Nisquier, que está ali, meu filho, reitor da Unicarioca e presidente da ABMS, Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, ele realizou uma cerimônia de aniversário da entidade em Brasília. E o ministro foi. Ministro muito simpático, cearense. Camilo, né? Fez um bom trabalho em matéria de educação quando foi governador do seu estado, do Ceará. Eu falei para ele, porque precisava falar, que como educador, e é a resposta que eu lhe devo, eu devo estranhar os cortes na área da educação. Ontem, a Folha de São Paulo fez um artigo de uma página inteira mostrando como a educação tem sofrido cortes sucessivos na atribuição dos recursos federais. Não será assim que nós vamos construir uma educação de qualidade, cortando os recursos da educação. Se corta o federal, é natural que isso atinja estados e municípios de maneira frontal. Então, eu acho que o grande problema hoje é assegurar recursos expressivos para a educação e não tirar de vista o que eu já falei, que é a qualidade do magistério. Os professores precisam ganhar bem, é claro. Os professores são uma categoria, uma classe que nós temos que respeitar muito, com toda certeza. E eles precisam ganhar adequadamente, o que, infelizmente, não estava acontecendo. Quando eu fui secretário, 79 a 83, eu também enfrentei uma greve de professores logo de saída. Eu entrei, o sistema todo estava em greve. O governador Chagas Freitas, na época, me chamou ao gabinete e perguntou quanto é que você tem no orçamento para a educação. Governador, eu tenho o que a lei manda, 25% do orçamento são destinados à educação. Ele disse, chama aí o secretário de Planejamento. Era o Francisco Melo Franco, filho do Afonso Arinos Melo Franco. Eu chamei, ele tinha gabinete ao lado do governador, e ele na minha frente, e eu sou testemunha, disse, ô Chico, você bota aí para o Nisquier 33%, porque ele sabe o que fazer desse dinheiro. Pode botar por minha conta. Então o governador, em vez de se ater aos 25%, mandou botar 33%. Então é isso que nós estamos precisando, de decisões práticas, objetivas, em favor dos recursos para a educação e que as secretarias respectivas, uma das quais é ocupada pela doutora Roberta, elas tenham essa preocupação de valorizar professores e especialistas, porque só assim a nossa educação vai dar o salto necessário. Professor, o senhor falou aí várias vezes em professor, magistério, ensino de escolas para a formação de professores, né? Eu queria que o senhor desse uma mensagem para os professores, okay? Nessa altura do campeonato, como é que o senhor está vendo esse magistério de hoje no Brasil? Se nós estamos formando bons professores, se há falhas na formação, enfim. Eu queria que me dê a oportunidade de falar sobre magistério, porque voluntariamente o senhor falou várias vezes. Eu acho uma boa pergunta do Anselmo Góes, porque se eu falei várias vezes é porque isso não sai da minha preocupação. Isso. Eu acho que há uma entidade que representa os professores, é a mesma que há pouco realizou uma greve
vencida com muito garbo pela secretária Roberta há pouco. E eu também superei no meu tempo a greve de todo o sistema, fornecendo aumentos aos professores de até 1000%. Houve categorias, professora, que receberam 1000% de aumento. Então, eu acho que nós não devemos ter receio de enfrentar o problema, porque ele é crucial, ele existe, mas ele é perfeitamente superável desde que haja uma vontade política de atender ao magistério como nós hoje sentimos que há da parte do governo do Rio de Janeiro, e oxalá que seja com bons resultados. Olha aqui, gente. Alguma pergunta aí da plateia, alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta? Pessoal, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Leandro, boa tarde, eu sou de Belo Horizonte. Brasileiro lê pouco, e se lê pouco, o que fazer? É difícil afirmar ou fazer uma afirmação em tom de pergunta. O senhor está escutando? Diante de uma Bienal lotada, como falou o próprio Anselmo Góes. Se o brasileiro lê pouco, o que fazer para o brasileiro deixar de ler pouco e ler muito? Barateando o preço do livro. Eu acho que a sua pergunta é oportuna, pertinente e acho que deve ser respondida, como a gente diz, na lata. Eu procurei pelos meus livros aí na Livraria Travessa, disseram que venderam tudo, não tem mais. Então, essa Bienal é um enorme sucesso. Está bombando, como a gente diz, o que prova o interesse, sobretudo da garotada, pelo livro como instrumento de cultura. Isso é muito bom, isso é muito saudável e nós devemos estimular e fazer outros eventos nas secretarias de Estado e municipais para que a garotada cada vez mais se ambiente com o uso do livro como instrumento de cultura. Isso é formidável para o destino do país. Obrigado, amigo. Mais alguma pergunta? Uma boa tarde, primeiramente. Boa tarde. Meu nome é Breno Padilha, né? Então, desculpa perguntar, estou aqui para perguntar como é que foi você chegar nesse caminho, primeiramente, né? Como é que foi? Você chegar nesse caminho. Não, quando você pediu desculpas, eu pensei que você ia perguntar qual é o meu time de futebol. É o América. Tem que pedir desculpa. O caminho foi estudando, amigo. Estudando muito. Fala um pouco aí. Estimulado, sobretudo pela minha mãe. Muito estudo. Eu sempre fui o primeiro aluno de turma. Desde o primário, eu fui aluno do Instituto de Educação, aluno da minha sogra, veja só, no Instituto de Educação, no Jardim de Infância. Depois do primário eu fiz em São Paulo, meu pai se transferiu para lá em busca de melhores negócios que não aconteceram. Então eu fiz o primário em São Paulo, depois voltei para o Rio, estudei no Colégio Veracruz, mas sempre fui o primeiro aluno. Não fui o segundo, fui o primeiro. Ou seja, sempre estudei muito. E acho que esse é o caminho do sucesso. Não tem outro. Okay? Meus amigos, a hora para concluir era 15 para as 5. São 15 para as 5. Vamos lá. Então, o Anselmo tem direito a concluir. Não, é só agradecer a todos que estão aqui e um agradecimento muito especial ao professor Lisquier. Enfim, o que ele falou aqui são coisas que a gente deve sair daqui levando essas reflexões, porque essa Bienal está mostrando que a educação tem jeito, que o Brasil tem jeito, não é isso? É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado, amigos. Um grande abraço e felicidades na conclusão dos trabalhos da Bienal. Nós estamos muito felizes
de participar disso. Obrigado.